O que são idols? Você já deve ter ouvido falar deles, principalmente se acompanham a cultura japonesa ou coreana. Mas já se perguntou como foi que esses artistas surgiram? É isso que vamos descobrir nesse vídeo, que será início de um novo quadro focado especificamente na cultura idol. Oi, eu sou a Thay, gravo para esse chorume que chamo de canal e também sou artista. Deixem o like caso gostem do meu conteúdo e se inscrevam para receber mais vídeos. Então vamos viajar no tempo e entender como nasceu a cultura idol no Japão. O fenômeno surgiu nos anos 50, uma época onde o Japão ainda estava se recuperando das consequências da Segunda Guerra e precisavam de algo para levantar os ânimos. Foi daí que surgiram alguns idols masculinos de sucesso, como Frankie Sakai e o Jiro Ishihara, fora também a dupla feminina The Peanuts, que surgiu em 59. Porém, o título de idol só ganhou força de verdade nos anos 60, graças a um filme francês chamado A Procura do Ídolo, que é sobre um ladrão que rouba a joia de uma senhora e a esconde em uma guitarra elétrica. Arrependido, ele tenta devolver a joia, porém o dono da loja irá vender algumas guitarras para 5 celebridades. O filme foi um fenômeno no Japão, e o título de idol foi usado para descrever artistas, geralmente cantores e atores, com uma essência jovial, pura e inocente. A ideia não era só criar apenas cantores e atores comuns, mas sim uma imagem de ídolo a ser admirado e usado como um ideal de juventude e pureza. Nos anos 60, surgiu a principal agência da época, a Johnny Associates, focada principalmente em idols masculinos, e foram responsáveis pelo surgimento do primeiro grupo masculino, os Johnnies, e também o For Leves. Os anos 70 começaram com uma novidade para a indústria do entretenimento como um todo, a televisão, que tinha se tornado o principal meio de divulgação na época. Então, muitos idols que surgiram nos anos 70 se aproveitaram da oportunidade para alavancar sua carreira. Além disso, grupos como Candice e Pink Lady se tornaram populares rapidamente e se tornaram a maior referência para os artistas que vieram a seguir. E não podemos esquecer de idols solos, como Momoe Yamaguchi, Hiromi Iwasaki e Junko Sakurada, que também desempenharam um papel crucial nos anos 70. Essa década foi muito importante para a música e o cinema japonês, pois foi a partir daí que muitos artistas surgiram. Porém, ao mesmo tempo, muitos acabaram se aposentando, como por exemplo a dupla The Peanuts e o próprio Pink Lady, que acabou em 77. Foi daí que surgiu o termo graduação, conhecido no Japão como Sotsugyo, que é quando uma idol deixa sua carreira atual para embarcar em um novo rumo, seja como artista solo ou uma vida fora da indústria. O sistema de treinamento e recrutamento surgiu com a criação da Johnny Associations. O recrutamento geralmente é feito com adolescentes, sejam eles por indicações ou por audições, e após serem aprovados, passam por uma sessão de treinamento, que vão desde treinos de canto e dança, até aulas de atuação e etiqueta. Na Johnny Associations, os idols em treinamento eram conhecidos como Johnny's Junior, que mais tarde iria se tornar uma escola especializada para o treinamento, principalmente de idols masculinos. Com o crescimento e influência da televisão, o sistema de recrutamento também foi se ampliando para concursos, onde jovens se inscreviam para se apresentar em audições na TV, onde eram selecionados para receber o treinamento até o tão aguardado debut. Com o tempo, os treinos se tornaram cada vez mais rigorosos, ao ponto das agências tomarem controle da vida pessoal desses artistas. Quem não conhece a famosa regra de nunca namorar para não decepcionar os fãs e continuar tendo a imagem pura? Esse sistema, inicialmente pensado para moldar talentos, acabou se tornando um verdadeiro estilo de vida controlado pelas agências. A imagem do idol era cuidadosamente construída, desde o corte de cabelo até a forma como ele falava em público.
A ideia era transmitir perfeição, proximidade e inocência para que o público pudesse criar uma sensação de idol idealizado, e não apenas um artista comum. Mesmo após o debut, a vida de um idol continuava sendo monitorada. Horários, amizades, relacionamentos e até mesmo hobbies eram restritos, tudo para manter a imagem impecável. Apesar de problemático, esse sistema ajudou a solidificar a chamada cultura idol, pois os fãs sabiam que estavam acompanhando pessoas que viviam inteiramente para o entretenimento e para seu agrado. Os anos 80 foram considerados a era de ouro das idols. Muitos artistas que seguem até hoje na carreira surgiram nessa década. A indústria de animes, que estava crescendo nessa época, também ajudou bastante na popularidade desses artistas, o que ocasionou numa categoria específica de animes focados em idols, que já é assunto para um outro vídeo. Ainda nessa questão dos animes, em 82 foi lançado Macross, um anime que não foi só influente para o gênero mecha, como também para a cultura idol, graças a Lin Min-mei, a primeira idol fictícia a ganhar popularidade e conquistar os japoneses da época. Além disso, Min-mei abriu caminho para algo que iria se tornar bastante comum anos depois, a ponte entre a idol fictícia e a idol real. Mari Hijima, responsável por dar vida a Min-mei, também lançou músicas após o fim do anime, mostrando que, independente da mídia, o fenômeno das idols estava mais forte do que nunca. Após o sucesso de Macross e a personagem Lin Min-mei, o mercado de idols viu uma ótima oportunidade de debutar suas artistas, pois os animes acabaram sendo porta de entrada para muitos artistas, como Takako Ota, responsável por dar voz a Morisawa Yu em Creamy Mami, Kumimiya Sato, responsável por dar voz a Ivy em Megazone 23, e Mariko Shiga, responsável por dar voz a Yumi Hanazono em Pastel Yumi. Além disso, animes baseados em idols da vida real, como Idol Densetsu Eriko e Lemon Angel, contribuíram para a fama de tais artistas. O termo idol já tinha virado moda entre o vocabulário dos japoneses, e qualquer artista carismático era chamado assim. Houve uma explosão de idols, principalmente mulheres, surgindo como eu havia dito antes, e algumas das características que vimos atualmente surgiram daqui, como a imagem de fofura e pureza, o estilo musical puxado para o pop ou algo leve, coreografias viciantes e a concorrência acirrada para que emplacassem um hit. Os programas de variedade também tiveram um papel crucial na popularidade desses idols e até em certas intrigas. Um exemplo disso é a rivalidade entre Seiko Matsuda e Akina Nakamori. Enquanto uma era a personificação da fofura e pureza, Akina Nakamori trouxe uma abordagem mais madura e rebelde para os padrões. Porém, foi em 1985 que um dos maiores grupos de idols da história e que influenciaria um grupo bem famoso dos anos 2000. Onyanko Club foi o primeiro grande grupo idol da indústria, estreando em 1º de abril de 1985 em um programa de variedades da TV Fuji. Imediatamente o grupo fez um sucesso estrondoso, tanto pela quantidade de membros do grupo, que permitiam que os fãs escolhessem sua preferida, o que, diga-se de passagem, eram muitas, como também pelo uniforme escolar que virou marca registrada do grupo. Mesmo após o seu fim em 1987, o grupo fez história na indústria e muitas de suas membras continuam seguindo carreira solo ou se tornando atrizes, a mais famosa sendo Shizuka Kudo. No final dos anos 80, o Japão passou pelo chamado Era Sombria das Idols. O Onyanko Club havia acabado em 87 e idols que eram famosas na época acabaram tendo seus holofotes apagados, o que também impactou novos idols que surgiram naquele período. O Japão, que estava em milagre econômico nos anos 80, acabou estourando a bolha econômica nos anos 90, o que resultou na redução do investimento em entretenimento. Além disso, o público começou a se cansar do modelo idol convencional e fabricado. Eles buscavam artistas autênticos e únicos. Por consequência, as idols perderam o destaque para artistas independentes
e o ideal agora era a credibilidade artística, já que foi a partir dos anos 80 que começaram as discussões sobre os problemas da indústria e a existência de fãs meio peculiares, se é que me entende. Apesar disso, alguns idols masculinos ainda tinham um certo sucesso. Em contrapartida, era sofrível para uma idol feminina nessa época se manter na indústria. Algumas idols mais velhas como Eriko Tamura, Shizuka Kudo e outras do Onyanko Club conseguiram se manter na ativa. Porém, alguns outros como o grupo Coco Iribon, que tinham estreado em 89 e finalizaram suas atividades em 94, e o Lemon Angel, que estreou em 87 e finalizaram suas atividades logo no começo dos anos 90. Durante essa era sombria que durou de 92 até 97, não houve tantas novidades. Porém, em 97 chegou um grupo que mudou a indústria e seria responsável pelo segundo boom das idols nos anos 2000. E esse grupo é nada mais nada menos que o Morning Musume. Morning Musume é um grupo criado em 1997 pelo ex-integrante da banda Charan, Ketsunko. A proposta era reunir meninas comuns e sem talento para treiná-las e dar a elas uma chance de serem reconhecidas, sem exigir que fossem perfeitas, o que criou uma sensação de proximidade com o público ao ver cada uma das membras evoluindo com o passar do tempo. O grupo também criou o conceito de graduação, onde integrantes mais velhas saíam e entravam novas garotas, formando assim o conceito de gerações que iria inspirar a criação do grupo AB4H. Além disso, o grupo foi responsável pela criação do Hello Project, uma marca que reunia diversos grupos e solistas, como a Aya Matsura e o grupo Berry's Kobo. Essa renovação trazida pelo Morning Musume também trouxe mudanças estéticas e musicais. A fofura ainda estava presente, mas agora com coreografias elaboradas, figurinos modernos e músicas pop que refletiam a essência jovem da época. A partir dos anos 2000, começava uma reinventação do conceito de idols. Além dos elementos que falei anteriormente, as idols que eram vistas como ultrapassadas nos anos 90, agora voltaram a fazerem parte do mainstream, através de uma modernização que ocorreu graças ao sucesso de Morning Musume e novas formas de divulgação. Foi nesse período que se consolidaram os eventos de fan meeting e handshake event, onde os fãs podiam conhecer suas idols de perto, reforçando o sentimento de proximidade e conexão pessoal que já era parte essencial da cultura idol. Outro grande destaque foi a ascensão dos grupos femininos que exploravam o formato de família, como por exemplo, o próprio AKB4H citado antes, que tinham vários subgrupos espalhados em diferentes cidades, o que aumentava ainda mais a sensação de proximidade, já que cada fã poderia apoiar a sua idol local. O grupo foi criado em 2005 por Yasushi Akimoto e focado principalmente na cidade de Akihabara. O sucesso foi tanto que surgiram contrapartes na Indonésia e na Tailândia. Além dos grupos femininos, os grupos masculinos também tiveram sua renovação, principalmente graças ao surgimento do K-pop no final dos anos 90, iniciando uma disputa entre idols coreanos e japoneses. Mas isso fica para um outro vídeo, novamente. Mas não dá para citar os anos 2000 sem citar a ascensão dos idols virtuais, influenciadas principalmente pelo sucesso que Lin Min-mei teve nos anos 80 e graças à popularização da internet, agora sendo o principal meio de divulgação para artistas dessa área. Diferente das idols tradicionais, que passavam pelo sistema de recrutamento, treinamento e debut, os idols virtuais eram criados digitalmente, sem limitações físicas ou escândalos pessoais que pudessem prejudicar sua imagem. Um dos primeiros grandes exemplos foi a Hatsune Miku, lançada em 2007 como parte do software Vocaloid. A personagem não era apenas uma cantora digital, mas um fenômeno cultural. Milhares de fãs passaram a compor músicas para ela, criando um verdadeiro ecossistema artístico em volta da personagem. Shows em holograma lotavam arenas, e sua popularidade ultrapassou o Japão, alcançando o mundo inteiro.
partir do começo de 2010, surgiu o que é chamado de segundo boom das idols. Porém, agora não só no Japão, mas vários países como a Coreia do Sul e a China tentaram replicar esse modelo. E graças à internet, agora as idols têm alcance mundial. Em contrapartida, muitos chamam essa era de período de guerra, por conta das constantes disputas de popularidade, principalmente graças ao Unity Summer Festival de 2010, onde vários grupos foram convidados para participar. Mas, surpreendentemente, o grupo Momoiro Clover Z, que era um grupo inexperiente comparado aos outros, havia se saído vitorioso. Enquanto isso, os produtores nem imaginavam que as idols saíam para tomar chazinho com artistas de outras agências. Essa época também ficou marcada pelo surgimento de idols underground, como Baby Metal, Atarashi Gakkou, o próprio Momoiro Clover Z que citei anteriormente, e o Bis, que não é o chocolate Bis. Essas artistas fugiam do modelo idol mainstream e prezavam muito mais não só pela autonomia artística, como também mostrar que a cultura idol pode ter um toque menos comercial. Elas costumam explorar uma estética alternativa, como o punk e o heavy metal, músicas com temas sombrios ou satíricos e coreografias expressivas com mistura de estilos. O termo fanservice se tornou popular não só na cultura idol, mas também em outras comunidades como a de anime e HQs. E basicamente é um termo utilizado para se referir a algo feito para agradar os fãs. E no contexto idol, se refere ao uso de certos figurinos, apresentações com a música popular e o apelo para chips esquisitos dos fãs. Mas vamos esquecer essa parte. Os animes, assim como nos anos 80, também contribuíram para a popularidade das idols, graças a franquias como Idol Master, lançada em 2005, Love Live, Pretty Series, Aikatsu, Bang Dream e muitas outras. Todas essas séries que citei também possuem jogos para arcades, consoles e celulares e apresentações com as seiyus das personagens. E aí chegamos à era VTuber, que é basicamente a evolução natural disso tudo. VTubers são nada mais nada menos que streamers que usam um avatar para fazer lives, em sua maioria usando gráficos de anime. O fenômeno começou a ganhar força em 2016, graças a Kizuna Ai e a agência Hololive, fundada em 2018, que segue o mesmo sistema usado na indústria de idols. Esse tipo de mídia não ficou restrito só ao Japão, mas também expandiu o mundo todo e ganhando força, principalmente em terras de língua inglesa e até mesmo aqui no Brasil, apesar da comunidade VTuber aqui no Brasil ainda ser meio pequena. E chegamos na década atual, que já começou de forma bem controversa. Todo mundo se lembra que em 2020 acabou tendo a pandemia da Covid-19, o que afetou a realização de shows presenciais e fan-meetings, fazendo com que os artistas migrassem para plataformas digitais como YouTube e TikTok. A Hololive e outras VTubers ganharam mais destaque, justamente pelas pessoas passarem mais tempo em casa e, consequentemente, consumindo mais redes sociais. Além disso, no final da década de 2010, surgiu o projeto The First Take, que focava em apresentações naturais, sem nenhum tipo de autotune e modificador de voz. E com a pandemia, essas apresentações começaram a ser feitas remotamente. E foi assim que não só idols, como também artistas independentes, tiveram mais alcance durante esse período turbulento. A globalização também se intensificou cada vez mais, junto com uma disputa de atenção, graças ao K-pop, que ganhou mais o gosto do público ocidental comparado às idols japonesas. Outro ponto interessante é como o público e o próprio conceito de idol vem evoluindo. Hoje não se trata apenas de fofura ou perfeição, mas também de autenticidade, diversidade e engajamento direto com os fãs. Os idols contemporâneos exploram diferentes estilos musicais, virtuais e interações com os fãs, o que cria maior conexão com o público, que deixa de vê-las como um produto fabricado para alguém com personalidade própria e autenticidade. Agora, o que será que essa curiosa indústria irá nos apresentar no futuro?
Sinceramente, só o futuro dirá, mas é inegável que desde seu surgimento, o conceito de o que é ser uma idol vem mudando e irá mudar ainda mais daqui a alguns anos. E a própria indústria já está em constantes mudanças, apresentando novos conceitos e temáticas, juntamente com a ascensão das idols alternativas. Bom, esse foi o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para receber mais vídeos e, enfim, até a próxima. Tchau!